Então o único argumento principal que tinham era dizer que, embora Jesus tivesse morrido na cruz como um criminoso, era dizer o que de fato aconteceu, que ele ressuscitou. Então essa é a força da lógica, do argumento do que aconteceu, né? Eles não estão inventando algo, se esse algo inventado está chocando, batendo de frente com a mentalidade que eles, cultural, teológica, espiritual. Além disso, estão arriscando suas vidas. Então, assim, a não ser que de fato tenha acontecido. Como imaginar, né, que acreditariam neles, se isso fosse uma mentira e de maneira tão forçada, né? Como afirmar tal absurdo se realmente não tocaram com as próprias mãos o ressuscitado? A hipótese da mentira se torna ainda mais insustentável, gente, se vemos a reação dos inimigos de Jesus, aqueles que o condenaram e o executaram. Se os apóstolos estiveram mentindo, imagine a reação daqueles que mataram Jesus. O que fariam com eles, se fosse realmente uma mentira? O sumo sacerdote, com o sinédrio em pleno, veio avisá-los. Lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28, eles diz o seguinte, né, lá, se você ler lá Atos 28, não tínhamos formalmente ordenado a não ensinar o nome desse. Em vez disso, vocês encheram Jerusalém com seus ensinamentos e querem nos responsabilizar da morte deste homem. Os adversários de Jesus e dos discípulos dizem isso explicitamente, claro, né? Nada seria mais fácil, né, do que, se fosse mentira, se fosse uma fraude, de apresentar o cadáver e os guardas feridos, se eles tivessem invadido lá e espancado os guardas para roubar o corpo. Se não fizeram isso, né, só teriam uma explicação. Não havia corpo que apresentar, não havia cadáver, o sepulcro estava vazio. Então, o túmulo vazio oferece, portanto, duas possibilidades. Ou alguém roubou o corpo, ou Cristo realmente ressuscitou. Essa é a argumentação lógica. Porque, repito, os adversários, seria muito fácil para os adversários dos cristãos, pois provar que eles roubaram o corpo, mostrar os guardas feridos como testemunha, mostrar o sepulcro que eles violaram e levaram o corpo, né? Ou, pelo contrário, né? A explicação que é a mais plausível. Não havia corpo que apresentar, não havia cadáver e o sepulcro estava vazio. Mas, claro, roubar o corpo, como eles disseram, seria tão simples assim? Seria tão... Para melhor entender, se o corpo de Cristo foi roubado, quem o fez? Parece claro que não eram judeus nem romanos. Por que criar problemas? Quem ia fazer isso? Além disso, haveria que supor que alguns rudes seguidores de Jesus, né, pobres pescadores, havia vencido, né, uma luta contra soldados profissionais, colocados ali a pedido das autoridades judaicas para impedir o roubo. E não houve barulho de briga, né, no silêncio da manhã de Jerusalém, cheio de peregrinos. Está cheio. Não houve barulho de brigas. E o escândalo que haveria disso, de que os discípulos tivessem se confrontado com os soldados e os derrotassem, na hipótese remota de derrotar soldados bem armados e profissionais, como eram os romanos, né, e o escândalo que provocaria na cidade. E onde estão os guardas feridos ou mortos no confronto? Bastaria apenas representá-los ao povo para provar a mentira desses supostos farsantes, né? Além do mais, só restaria então pensar que eles roubaram o corpo enquanto os guardas dormiam. Mas claro, de acordo com o Código de Honra Militar, temos que pensar, né? De acordo com o Código de Honra Militar, um soldado romano que dormisse durante a guarda deveria morrer a pauladas ou queimado em sua própria capa. Esse era o rigor com que tratava a lei dos romanos quando os soldados não cumpriam bem a sua missão. Muito sério. Então não é pensar assim, eles foram e roubaram o corpo, como disseram. E se os guardas dormiram em uma missão que, além disso, não era rotineira, né? Foi expressamente dito a eles que levassem uma guarnição para poder custodiar, porque eles disseram, esses farsantes, eles disseram que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então aí Pilatos vai lá e manda, né, uma guarda para poder proteger lá o sepulcro. Então, assim, não era uma missão qualquer rotineira, era uma missão expressa, né, do procurador romano, e era uma missão certamente de uma importância de primeira ordem, né? E se de fato os apóstolos roubaram o cadáver e depois começaram a espalhar por toda Jerusalém que aquele defunto foi morto por culpa das autoridades, que eles
eram os responsáveis da morte. Ninguém os julgaria por profanar a sepultura e roubar um cadáver, porque era, por um judeu fazer isso era um pecado grave. Isso era ir em contra da lei mosaica, se manchar com um cadáver, ou seja, e ninguém falou nada, se isso foi verdade. São muitas as perguntas, gente, como vemos, são muitas as perguntas, todas elas relevantes, todas elas, né, concretas e não são perguntas qualquer. E estar aberto a todas as possibilidades. A todas as possibilidades. Roubaram mesmo o cadáver, estavam alucinando, foi uma mentira que eles inventaram. Então, desde o ponto de vista da razão, nós temos que nos confrontar com essas perguntas. Caso os discípulos tenham roubado o corpo de Jesus para explicar seu desaparecimento, por que eles recorrem à hipótese da ressurreição? Roubaram o corpo, por que falar da ressurreição? Eles poderiam ter explicado isso com a concepção judaica, por exemplo, do arrebatamento corporal ao céu. Isso era mais conforme com a cultura, né? Porque para os judeus, a concepção do arrebatamento do corpo não era algo contrário à mentalidade judaica. Por quê? Porque Elias, que foi arrebatado por um carro de fogo e levado ao céu, que não morreu, Esdras também, Baruque. Então havia uma concepção de que alguns escolhidos de Deus foram arrebatados direto para o céu, que não passaram pela morte. Mas por que então a ressurreição? Não seria conforme falar do arrebatamento, que Jesus foi levado ao céu em corpo e alma e não passou pela morte? Né? Não, eles falam da ressurreição. No entanto, os apóstolos, apesar de serem denunciados como falsos e ladrões, insistiam repetidamente que o corpo de Jesus tinha desaparecido e a sepultura estava vazia porque ele ressuscitou dos mortos. É isso que eles falam. A tumba vazia não era prova suficiente da ressurreição, mas não havia outra justificativa dos seguidores de Jesus, apenas a declaração insistente, como sinal de lealdade ao que parece ter acontecido realmente. Então eles insistem na ressurreição porque é o que eles afirmam ter visto. Podemos perguntar mais ainda, os discípulos poderiam se enganar? Né? Nós vimos a primeira parte, né? Eles estavam mentindo. Segundo, eles poderiam ter se enganado? Poderíamos pensar que os discípulos, né, afundados no fracasso, né, da tristeza, do desânimo, da frustração, porque o mestre morreu, emocionalmente, psicologicamente destruídos, né, abalados, eles estariam induzidos pelas palavras de Jesus e sofreram, portanto, uma alucinação. Uma alucinação, por causa da situação do abalo psicológico, né? Isso que significa, gente, acreditar que alguém fala com o morto. Primeiro fato, que alguém fala com o morto. Estudos psiquiátricos revelam que uma alucinação nunca é acompanhada de dúvidas sobre o que se acredita ter visto ou percebido. Então, uma alucinação nunca leva a ter dúvidas daquilo que você diz afirmar como certo, né? O alucinado não duvida. No entanto, os protagonistas de supostas alucinações duvidam, às vezes não reconhecem Jesus nos primeiros momentos das aparições, né? Eles pensam que é um fantasma, eles pensam que não é ele ali, né? Eles querem palpar, tocar como Tomé. Então, os alucinados duvidam, né? Que coisa curiosa. As patologias, os especialistas dizem que as patologias alucinatórias são progressivas até a ruptura total da personalidade. Se não forem tratadas, essa pessoa termina mal. E é curioso que as alucinações dos discípulos, as supostas alucinações, terminaram em 40 dias, né? Porque 40 dias terminou as aparições. Nós sabemos que 10 dias depois é Pentecostes. Então, foram 40 dias que eles disseram que ele se apareceu a eles e que Jesus esteve com eles. Então, que curiosas alucinações que duram um tempo só, né? Além disso, estaríamos falando de alucinação coletiva, ou seja, Maria Madalena, os 11, no cenáculo, né? Os 2 de Emaús, os mais de 500 irmãos, que Paulo relata, que Pedro, Tiago também. E uma alucinação desse tipo não seria possível sem os conteúdos que propiciam. Uma alucinação coletiva desse... E por último, as testemunhas não eram dadas a essas coisas, gente, porque as autoridades do Sinédrio não estavam
tratando com pessoas dementes. Né? Algo seria fácil de demonstrar pelas características de uma pessoa alucinada. Né? São loucos, as pessoas estão loucas, né? Então assim, e eles não trataram os discípulos como loucos, os adversários, né? Se eles alucinassem e expandissem esse delírio, as autoridades judaicas ou romanas poderiam facilmente interromper o engano mostrando o cadáver. Né? Mostrou o cadáver, acabou a alucinação. Né? Olha aqui, o cadáver aqui, esses são loucos. Então assim, é muito liviano essas afirmações de que eles alucinaram. A suposta alucinação explicaria só os relatos das aparições posteriores à morte, mas não aportaria nada sobre a luz da tumba vazia, né? Como nós vimos no argumento anterior, a pedra do sepulcro movida, o desaparecimento do cadáver. Então a alucinação não provoca isso. Ninguém jamais deu uma explicação alternativa para a ressurreição de Jesus que explique satisfatoriamente todos esses argumentos. Isso não significa que a ressurreição seja comprovada, gente, como 2 mais 2 é 4. Aqui, ó, prova universal. Todo mundo tem que... O sepulcro está vazio, os discípulos anunciaram, mas a possibilidade de que tenha acontecido. É isso que nós falamos. A possibilidade. Não se fechar a essa possibilidade da ressurreição. Né? Porque nós estamos falando que eles inventaram uma fraude, nós provamos que não poderia ter sido uma fraude. Que eles estavam alucinando, que não poderia ter sido alucinação. Então, será que de verdade, né, o que eles estão dizendo é certo? É isso que os evangelhos nos chamam assim, a abrir nossa mente a essa possibilidade de que eles estão dizendo a verdade. E contemplando essa possibilidade, sem censurar nem limitar a razão, né, senão que abrir-se a todas as possibilidades, a todas também há o fato de que ele tenha ressuscitado. E contemplando sua possibilidade sem censurar a razão, ver se é possível que esse fato, que provocou tal reação em seus seguidores, tenha algo a dizer para nós. Essa é a provocação que nos suscita. Por isso, a fé na ressurreição é a condição necessária. A fé na ressurreição é a condição necessária para você ter acesso a esse mistério. Esses argumentos que nós estamos dando aqui é para mostrar que acreditar na ressurreição não é loucura, não é absurdo, não é uma farsa o que eles estão anunciando, uma mentira. Senão que tem argumentos sólidos, tem argumentos objetivos, tem argumentos históricos, né? Tem uma lógica, né? É o que nós estamos falando, a lógica de uma explicação necessária que responda a esse acontecimento, a essa mudança dos discípulos, né? Mas a fé é o fundamento da ressurreição, a fé. Né? E o que é a fé? A fé não é só acreditar no que não se vê. A fé, meus irmãos, é diante desse anúncio, dar, né, o assentimento com a minha inteligência, com a minha capacidade racional, né, de eu creio, eu confio no que eles estão dizendo, eu acredito, e render nosso assentimento, né? Eu rendo o meu intelecto para acreditar nessa verdade que me é anunciada. Meu coração, né, se move também a dizer sim, eu confio, né, uma resposta da vontade e a nossa liberdade. Então, por isso estamos chamados a nos implicar, toda a pessoa é implicada. E a fé vem confirmar em nosso coração, porque a certeza, a força da ressurreição, né, é um dom de Deus, é uma graça que Deus dá. Mas esses argumentos que nós estamos dando é para que você entenda e acredite de fato que a ressurreição não é um absurdo, não é uma loucura. O que significa que o crucificado foi ressuscitado do sepulcro? Na linguagem bíblica, gente, as expressões aparecem sempre em forma passiva. Foi ressuscitado, deixou-se ver, assim como a expressão ao terceiro dia. O que quer dizer isso? Gente, isso é uma revelação de Deus. Uma revelação que esses argumentos, que aparecem sempre no verbo passivo, se deixou ver, né? Foi ressuscitado, apareceu ao terceiro dia, remete à ação de Deus, a ação de Deus. O escândalo da morte de Jesus, né, rompeu a relação dos discípulos com Jesus, mas não a relação de Jesus com Deus. E vice-versa, o Pai estava com ele e ele estava com o Pai. Naturalmente, como toda atuação divina, aquela intervenção de Deus na ressurreição de Jesus não pode reduzir a um acontecimento classificável empiricamente, né, como dos fatos corriqueiros humanos, né? Obviamente, né?
Tampouco se pode explicar essa experiência como um sentimento subjetivo dos discípulos, né, que ficaram impressionados com tudo aquilo e isso suscitou neles uma alucinação, uma coisa que de fato não foi algo objetivo. Então, assim, é muito importante entender esse acontecimento como uma revelação de Deus. Significa que Deus está revelando algo ao ressuscitar o Senhor dos mortos, ao ressuscitar seu Filho dos mortos. A não ser, claro, né, e não é uma alucinação dos discípulos, nem algo subjetivo que eles querem que a gente acredite, a não ser, claro, que se possa partir da afirmação de que pretende excluir que é algo absolutamente impossível que Deus possa intervir na história, que o Criador possa intervir no mundo. Essa exclusão, né, da possibilidade de que Deus possa limita a nossa razão a entender o fato da ressurreição. Então, se nós estamos falando que é uma intervenção de Deus, né, que é Deus quem está atuando em Jesus Cristo, temos que estar abertos à possibilidade de que Deus atua na história, de que Deus intervém na história, e que não é algo inventado pelos homens. Senão estamos falando, ao falar de ressurreição, estamos falando de que, mesmo que os discípulos tenham rompido a relação com Jesus, porque Jesus morreu, mas Jesus não rompeu a relação com o Pai e vice-versa. Então a ressurreição está falando de que Deus está intervindo na história, de que Deus está atuando na história através de Jesus Cristo, através do fato da ressurreição. O que significa as aparições do ressuscitado? As aparições do ressuscitado, desde o ponto de vista teológico, são testemunhadas também por todas as tradições, desde o ponto de vista histórico. São testemunhadas também por todas as tradições evangélicas. Mesmo havendo divergências entre elas, é possível ver, né, que se trata de elaborações muito antigas da tradição, que recolhe as aparições do Senhor ressuscitado a Cefas, aos 12, a mais de 500 irmãos, a Paulo, como testemunha como testemunha Paulo na carta aos Coríntios. Mas em que consistiam essas aparições? Era um Jesus que voltou à mesma vida de antes, que se apareceu a eles? O que quer dizer as aparições? Que significado tem? Não é voltar a essa vida. Não, desde logo não é isso. Jesus não ressuscitou, gente, como no caso de Lázaro. Lázaro, mais que ressuscitar, reviveu. Jesus reviveu, fez voltar à vida Lázaro. Lázaro depois teve que morrer de novo. Tornou a vida. O que os judeus pensavam, e que logo, claro, os judeus quiseram dar morte a Lázaro, diz lá no capítulo 11 do Evangelho de João, que os judeus também não queriam matar só Jesus, senão também a Lázaro, porque muitos judeus iam e acreditavam em Jesus por causa de Lázaro. Então, Lázaro, né, foi um homem que morreu 2 vezes, né? Jesus ressuscitado, ninguém pode matá-lo de novo. Jesus não pode morrer porque sua vida é a vida da glória de Deus. A ressurreição não trouxe Jesus a esse mundo temporal e corruptível, senão que assumiu a vida imperecível própria de Deus. Esse é o significado da ressurreição. Jesus ressuscitado, gente, não volta a essa vida caduca. Ele não é um passo atrás, é um passo à frente. Ele atravessa a morte e entra na vida gloriosa de Deus. Essa é o sentido teológico profundo da ressurreição. Aqueles que se encontraram com Jesus ressuscitado tiveram uma experiência muito diferente da visão de um cadáver simplesmente reanimado. As aparições não eram a visão de um morto. As aparições era a revelação do próprio Deus na pessoa de Jesus como Filho eterno do Pai. Por isso a ressurreição prova de que Deus estava intervindo no mundo, atuando no mundo, e a ressurreição revela quem é Jesus, o Filho eterno do Pai. Então Jesus ressuscitado é um espírito sem corpo? São Paulo afirma que o ressuscitado possui um corpo espiritual. Talvez por isso os amigos não o reconheceram à primeira vista, mas não era um puro espírito, né? Não era nenhum fantasma, senão um corpo glorioso, um corpo transformado, cujas características físicas não eram já as do espaço e tempo finitos, mas seguia sendo o mesmo. É o que sublinha os relatos, né, que insistem que Jesus pedia aos seus discípulos que o tocassem, que comessem com ele, que desse algo para comer. A mentalidade grega não podia entender de modo algum essa ideia de corpo glorioso, porque era dualista, ou seja, considerava que os corpos não podem pertencer ao mundo divino. Eles consideravam que a matéria era inferior ao espírito. Então Deus é espírito, então o corpo não pode ter comunhão nenhuma com Deus, senão que
inevitavelmente formam parte do mundo material, considerado oposto ao mundo espiritual. Em Jesus Cristo, esse mundo novo, transformado pelo poder de Deus, já deu início. Seu corpo glorioso, já para sempre em Deus, é o começo da nova criação. Entende, gente? Como é importante a ressurreição de Cristo. Deus não quer perder nada do que Ele criou. E por isso os judeus tiveram que mudar também sua mentalidade. Até os gregos tiveram que mudar porque diante do fato, do acontecimento, né? Uma coisa é a visão do Deus da filosofia, o Deus dos filósofos, né? Deus que está no mundo da divindade, nós no mundo da matéria. Então, Deus não se mescla conosco, a matéria é indigna de Deus. Essa é a mentalidade dualista. Então, se Deus se fez homem e se uniu a nós, e se Ele ressuscitou glorioso e assumiu o corpo e transformou a matéria, significa que Deus está introduzindo a matéria também no mundo espiritual, transformando ela, glorificando a criação. E Deus deseja recuperar não só a alma, mas também o corpo, e não se perca nada do que Ele criou. Ele quer transformar e glorificar a criação. Então, nesse sentido, o que Deus fez foi uma nova criação. São Paulo, quando vai pregar em Atenas, lá nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, uma grande pregação que São Paulo faz. Ele se enfrenta com essa dificuldade com os gregos para acreditar, porque os gregos eles eram dualistas. Para eles resultava impossível que a matéria fosse digna de Deus. Que o homem fosse divinizado, sim. Eles acreditavam que o homem poderia ser divinizado. Eles acreditavam que o homem poderia ser participante da vida dos deuses ou de Deus, mas que Deus, se fizesse homem, assumisse a matéria, e que Deus, sendo homem, como não, ressuscitasse dos mortos. Para isso eles eram racionalistas, era inconcebível desde o ponto de vista da razão. Então, assim, era estabelecer um limite entre o possível e o impossível e colocar limites para Deus. Por isso a razão não pode ter essa pretensão de dizer a Deus o que Deus pode ou não pode fazer. Deus pode tudo. E se Deus fez acontecer essa realidade, ou seja, que interviu na história, se encarnou, assumiu a nossa condição humana, sofreu, padeceu, ressuscitou glorioso e transformou a matéria, Deus não pode realizar isso? E esse fato é o que os discípulos argumentam, que não é uma filosofia, que não é uma ideia, que não é uma ideologia, é uma verdade histórica também, acontecimento. E é isso que São Paulo vai anunciar, e os gregos disseram, né? Não, já acreditaremos, já ouviremos falar disso depois, já escutaremos em outra ocasião. E disseram que, né, a ressurreição não era verdadeira. Então, a razão que exclui tudo aquilo que ela não concebe como possível, né? Tudo aquilo que escapa aos limites do possível, né, não existe. Então, o correto é isso? O correto é afirmar todas as possibilidades, também a ressurreição, e também a glorificação do corpo, e também a intervenção de Deus na história, né? A ressurreição de Cristo, portanto, é um fato histórico. Podemos perguntar, é um acontecimento histórico? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. O sepulcro de Jesus ficou vazio em Jerusalém no dia 16 de Nissan do ano 30, com toda a probabilidade. Sobre o fato da ressurreição, como um evento histórico, se pode certificar o lugar e data que aconteceu. Por outra parte, se trata de um fato que deixou pegadas na história, deixou uma marca mais profunda que qualquer outro acontecimento na humanidade. Daquele primeiro domingo da história surge um impulso definitivo que põe em caminho a igreja e abre um horizonte de esperança para todos os mortais, em particular para os que sofrem e são alcançados por uma morte aparentemente absurda, né? Então, diante da nossa existência, gente, precária, fugaz, nossa vida limitada e perecível, o anúncio da ressurreição responde aos anseios de esperança, aos anseios de vida eterna, de felicidade sem fim, de superar a morte, que todo o coração humano anseia, né? Mas também é importante ressaltar que se trata de um acontecimento sem par, ou seja, se trata de um acontecimento histórico, mas não histórico como os outros acontecimentos, comprovável desde o ponto de vista empírico, né?
deixou marcas na história, mas ele supera a história. Por isso fala que a teologia diz que é meta-histórico, que não é somente o fato assim de que a ressurreição, o sepulcro vazio prova a ressurreição, que os discípulos apareçam mudados, provou a ressurreição. Então não é assim, porque de fato eu posso não acreditar, de fato eu posso não. Então é histórico no sentido de que tem embasamento histórico, tem fundamento histórico, mas não é provável, como você encontra, por exemplo, como você encontra a prova de que existiu o Coliseu, que era uma arena onde os gladiadores lutavam e se sacrificavam os cristãos. Você vai em Roma, você vê lá o Coliseu. É uma prova histórica, irrefutável, todo mundo vê. O circo romano, os restos arqueológicos, são provas históricas nesse sentido. Mas não é prova histórica nesse sentido. É prova histórica porque todos os acontecimentos, desde o ponto de vista da lógica interna, dessa mudança dos discípulos, a explicação necessária que deu um sentido a tudo isso. O que aconteceu para essa mudança toda acontecer? Eles mentiram, eles alucinaram, eles inventaram tudo, né? Eles mitificaram Jesus. Nós fomos dando todos esses argumentos. Vimos que não é verdade, porque essas explicações não respondem satisfatoriamente, né, a esse evento. E o sepulcro vazio, claro, é condição necessária para o anúncio da ressurreição. Está vazio. De não estar vazio, não teria sentido nenhum o anúncio do Evangelho. Agora, desde o ponto de vista teológico, é importante ressaltar que a ressurreição de Cristo é precisamente o ponto onde se une o tempo e a eternidade, o espaço deste mundo e o céu de Deus. Justamente por isso, não é um acontecimento que está sob o domínio meramente da história empírica, o qual, por definição, pertence a esse mundo. Então, como estamos falando da intervenção de Deus na história, estamos falando da intervenção da eternidade que entra no tempo, da revelação de Deus, da dimensão sobrenatural. Então, tem uma dimensão histórica, mas supera a história, é meta-histórica. Por isso é importante a fé, a ressurreição e a fé. Como é importante conjugar essas duas realidades? A ressurreição só pode ser compreendida a fundo somente com o prisma da fé, somente com os óculos da fé, ou seja, com uma abertura à revelação de Deus. Eu acredito que foi Deus que interviu, eu acredito que Jesus é quem revela o Pai. Neste sentido, se trata de um acontecimento que podemos chamar meta-histórico, ou seja, que vai além dos fatos históricos habituais. Contudo, é necessário manter o caráter histórico da ressurreição do Senhor. Do contrário, né, se afirmamos que não é um fato histórico, induziríamos a pensar que, erroneamente, né, que é menos que histórico, ou seja, irreal. Mas, em realidade, a ressurreição de Jesus é um acontecimento mais que histórico, é real em grau sumo. Então é muito mais que somente histórico. Mas para nós, homens do século XXI, tem algum sentido a ressurreição dos mortos? Que sentido tem para nós, pessoas, né, do século XXI modernos? O fato da ressurreição de Jesus adquire nova credibilidade quando se pensa que as aparições eram uma forma de revelação de Deus em si mesmo aos homens. Então entender que a ressurreição, Deus está revelando que Ele é o Deus da vida, que existe o céu, que existe a vida eterna, e a ressurreição prova isso. Porque se Jesus não é Deus, se Jesus não ressuscitou, Ele nem é Deus, Ele nem é o Filho de Deus, e Jesus nos enganou a todos. Encontrar-se com o ressuscitado não era o mesmo que encontrar com um objeto material. Por isso é importante entender a mudança na mentalidade dos discípulos, a experiência que eles tiveram. Como, por exemplo, né, não é mesmo que encontrar um livro que você tinha perdido, então eu encontrei. Aquele encontro significava um revelar-se do mistério de Deus. O encontro com o ressuscitado era uma revelação do mistério de Deus. A vida de Jesus era uma vida que havia entrado em Deus. Mais ainda, era a vida do mesmo Deus. Naquele homem estava Deus presente, a divindade. São Paulo diz na carta aos Colossenses que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se alguém nega aceitar essa real possibilidade, dificilmente poderia entender o que aconteceu com o ressuscitado. Se não pusermos em jogo essa capacidade de conhecimento e essa abertura
existencial ao infinito, não poderemos entender de forma alguma o que significa a ressurreição. Mas se não reprimirmos essa capacidade, o anúncio da ressurreição encontrará um eco maravilhoso em nossos corações, em nosso entendimento também. Porque é mais razoável, gente, a fé na ressurreição que a crença na reencarnação. Por quê? Porque os gregos retachavam a ressurreição e consideravam que somente o Espírito era digno de Deus, era capaz de perpetuar mesmo após a morte. Eles opunham a ressurreição à simples imortalidade da alma, né? Então eles acreditavam na imortalidade da alma. Hoje em dia, curiosamente, volta a aparecer uma desvalorização do corpo, no sentido de que, curiosamente, né, essa mentalidade grega hoje, ela se respira um pouco no ambiente. Quem imagina a encarnada em outros corpos pensa que identifica o ser humano propriamente como esse espírito que migra de corpo para corpo. O corpo carece de entidade, o corpo carece de personalidade própria, mas o espírito é o mais importante. E o espírito pode se reencarnar, considerando-se o corpo como algo secundário. A alma é importante. A alma pode, portanto, hospedar-se em um outro corpo, amanhã ou depois. Entende que há uma desvalorização do corpo também, como os gregos. Pelo contrário, a fé cristã na ressurreição leva a sério tanto a alma imortal, né, que é espiritual, de cada ser humano, mas também o seu corpo. O corpo não é um simples revestimento da alma, ou um embrulho, né, mais ou menos incômodo para a alma. De forma alguma, o corpo não é considerado assim para a fé cristã. O corpo forma parte da identidade da pessoa, junto com a alma. Como poderíamos ser nós mesmos com o corpo de outro? De quem seríamos filhos ou irmãos? A que país nós pertenceríamos? Entende como você nascer e viver num país, numa família, falar um idioma determinado? A tua identidade corporal forma parte de tudo isso. Migrar de corpo a corpo, isso não corresponde com a experiência humana. Isso carece de explicação necessária. Por quê? Porque dilui nossa identidade pessoal. Então, o corpo participará da glória de Deus, diz a fé cristã. O corpo participará da glória de Deus. Por meio do corpo, o ser humano se vincula a uma rede de relações no espaço e no tempo que formarão parte da sua identidade. Esses relacionamentos não são prescindíveis para a pessoa, nem para Deus. Ele nos chama a participar da sua vida, e para viver a vida de Deus, não temos que deixar nosso corpo como se fosse uma couraça, porque o corpo é criatura de Deus e ele é poderoso para torná-lo capaz também da vida eterna. Então, a fé na ressurreição responde ao anseio de vida eterna da pessoa inteira, corpo e alma, não só de uma parte dela, do espírito, por exemplo, senão de toda a realidade completa de sua identidade, que inclui também o corpo e tudo positivo que dele podemos receber. A experiência humana na ressurreição, a experiência humana e a ressurreição, nos diz o seguinte, gente: as etapas em que vimos aqui tem como objetivo mostrar que acreditar nesse acontecimento é relevante, é razoável, é algo que tem sentido, mas o caminho deve ser feito por cada um. Ou seja, não é nenhuma prova em torno de Jesus Cristo que force. Ou seja, não há nenhuma prova que com respeito à ressurreição de Cristo e esses acontecimentos que nós explicamos, que force a minha liberdade, que me force a acreditar. Eu estou explicando tudo isso e você pode se resistir, não querer. Então isso não força necessariamente. Mas o que queremos é que você se abra, que você entenda como a ressurreição, que você entenda como algo que tem sentido, que é razoável, que é coerente com a experiência humana. A morte não é uma ideia. A morte não é uma ideia, gente. É algo que faz parte da nossa vida. Se você pensa sobre isso de forma abstrata, fazendo teorias, poderá dizer muitas coisas de todos os tipos, algumas sensatas, outras menos, com respeito. Pelo contrário, quando toca a nossa vida ou alguém que amamos, nos apresenta aí todo o mistério
da existência, né? Por que temos que morrer? Por que morremos? Né? Então, quando você começa a tomar em sério a vida, o sentido da vida e também o sentido da morte, isso deve nos ajudar a entender também, quando nós experimentamos o drama da morte, a dor e o sofrimento, o anúncio da ressurreição, ele cobre um sentido muito maior. Porque não é uma teoria a morte, assim como a ressurreição, a esperança da ressurreição não pode ser só mera teoria. O que muda em nossa vida a ressurreição de Jesus? Poderíamos perguntar. Porque isso deve ser para nós, meus irmãos, a experiência humana deve ser para nós também uma abertura, a experiência humana, uma abertura a essa revelação de Deus em Cristo Jesus, que a ressurreição é a esperança fundamental que nosso coração anseia, né? A vida eterna, a vida eterna. A morte de um ser querido pode ser porta para a entrada nesse mistério que é Jesus de Nazaré. A morte não deixa de ser uma ideia e começa a ser, acima de tudo, uma grande questão, né? Percebemos que se tudo se acaba aqui, a vida é uma coisa. Ao contrário, se há vida eterna, a vida muda. A concepção de ver a vida muda. Se alguém derrotou o poder da morte e ela não tem mais a última palavra, a vida muda radicalmente. Se alguém venceu a morte, se alguém ressuscitou dos mortos, então muda a concepção também da vida e muda também a concepção, né, para entender o mistério da morte. Entendemos assim que detrás desse desejo infinito há outra coisa, a necessidade de que minha vida e daqueles que eu amo tenham um ponto de chegada, tenham um porto seguro. É a travessia da existência que nos leva a um ponto de chegada que é a vida da glória. Então cobra outra visão, pensar, sonhar e acreditar na possibilidade, né, de que existe vida eterna. Nos evangelhos existe uma história que muda tudo. Em poucas linhas se diz que quem morreu crucificado foi encontrado vivo após sua morte. E não como a ressuscitação do Jesus anterior, mas como alguém que já vive em um novo mundo, no qual não há morte, nem lágrimas, nem dor, nem sofrimento. Impressiona a desproporção entre o evento e a reação que ele causou em suas testemunhas, né? Pessoas que viveram uma experiência de morte, do enterro do seu mestre, e todos estavam com medo e fugiram, se esconderam. Depois saíram gritando, anunciando a todos que estava vivo e que tudo fazia sentido, E para mim, e para nós, poderíamos pensar: isso faz sentido para mim? A ressurreição faz sentido para nós? Essa é a pergunta que nós estamos chamados a nos confrontar, meus irmãos. Qual o sentido tem da ressurreição para todos nós? Nós vamos concluir aqui essas duas jornadas de formação que tivemos sobre a ressurreição, justamente nesse tempo da Páscoa, né? Onde nós, depois de toda o mistério da dolorosa paixão do Senhor e do acontecimento maravilhoso da ressurreição que nós celebramos sábado pela noite, domingo, e ao longo desses 40 dias, desses 50 dias da Páscoa, nós iremos recordar todo esse acontecimento dia após dia, ao ritmo da liturgia. Eu acho que essa formação pode nos ajudar muito a entender, desde o ponto de vista racional, teológico e espiritual e existencial, o anúncio da ressurreição. Espero em Deus que essa formação tenha te ajudado a abrir mais a tua forma de entender esse mistério e principalmente de viver esse mistério na celebração eucarística, porque a fé já é também, meus irmãos, a antecipação da realidade que nós viveremos no céu. Aqui na terra nós já podemos viver no coração a experiência da ressurreição. Quando nós começamos a viver uma vida nova, já se dá no coração a ressurreição dos corações, e nós esperamos no final dos tempos a ressurreição também dos nossos corpos. E já vivemos aqui na terra de alguma forma, ainda imperfeita, porque existe ainda o mundo velho, existe ainda o pecado, existe ainda a morte, mas nós já saboreamos as delícias do céu aqui na terra, porque Cristo está ressuscitado, Cristo está conosco, e Cristo é a nossa esperança, e nós podemos nos encontrar com Ele, como os discípulos
que tiveram essa experiência, como os de Emaús, como todos os santos que ao longo da história do cristianismo se encontraram com Ele e deixando tudo, o seguiram e reinam com Ele para sempre. Cristo é a revelação de Deus, a ressurreição é a prova e nós acreditamos que Cristo está vivo em sua igreja e que através dos sacramentos, através da liturgia, nós podemos ter uma experiência real, uma experiência viva, uma experiência poderosa com o ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.